Olá, meninas, tudo bom? Hoje estamos no nosso terceiro dia do segundo propósito, Caminhada de Oração 2. Hoje é domingo, 24 de setembro, e vamos recitar esse salmo, Salmos 91, e depois eu faço o devocional sobre este salmo, tá bom? O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio, meu baluarte, Deus meu em quem confio, pois ele me livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele me cobre com as suas penas e debaixo das suas asas eu estou seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Eu não me assusto o terror noturno, nem a seta que voa de dia, nem a peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Somente com os meus olhos contemplareis e verei o castigo do ímpio. Pois disseste, pois eu disse, pois nós dissemos, o Senhor é o nosso refúgio. Fizeste do Altíssimo a sua morada. Nenhum mal nos sucederá, praga alguma chegará à nossa tenda, porque aos anjos ele vai dar ordem a nosso respeito para que nos guarde em todos os nossos caminhos. Eles nos sustentarão pelas nossas mãos para que nós não tropeçamos em pedra alguma. Nós vamos pisar o leão e a áspide, e vamos calcar os pés, o leãozinho e a serpente, porque a mim ele se apegou com amor, e ele vai nos livrar, ele vai nos botar salvo, porque nós conhecemos o seu nome. Nós vamos invocar a ele e ele vai nos responder. Na nossa angústia, ele estará conosco e vai nos livrar e nos glorificar. Ele vai nos saciar com a longevidade e vai nos mostrar a salvação. Amém? Estejam recitando este salmo, colocando você na primeira pessoa e declarando esta palavra sobre a sua vida. Vamos ao devocional de hoje, que esconda-se no esconderijo do Altíssimo. Eu acho que ele é o único devocional que vai repetir do primeiro e com algumas coisas novas, porque nosso Deus faz sempre coisas novas. Então, irmãs, nos últimos tempos, né, especialmente desses últimos meses, desde que foi feita a primeira vez a caminhada de oração, que foi no começo do ano, nós temos visto tudo que está acontecendo no mundo, né? A cada hora é uma notícia ruim. E sem contar com os nossos próprios problemas, os problemas dos nossos amigos, os problemas dos nossos parentes queridos, muitas vezes, as notícias ruins, pessoas partindo, que a gente nem está esperando muitas vezes, pessoas queridas, enfermidades, às vezes enfermidades na alma, depressão, síndrome do pânico, insônia, tudo isso que tem vindo sobre o mundo, né? Isso já estava previsto, né? Quando nós lemos a palavra de Deus, dizem que a tendência vai ficar pior. E algo que já tem uns 5 anos que Deus me deu esse salmo. E ele tem me ensinado a viver no esconderijo do Altíssimo. Então, quando nós lemos esse salmo, que fala o que habita no esconderijo do Altíssimo, Deus quer nos ensinar a fazer desse lugar uma morada, né? Esse salmo começa dizendo o que habita no esconderijo do Altíssimo vai descansar à sombra do Onipotente. Então, nós vamos obter descanso para as nossas vidas se nós aprendermos a morar neste lugar. E quando nós moramos num lugar, nós temos que saber viver naquele lugar. Quando você vai morar em um lugar, ela tem uma regra, né? Ela tem uma maneira. Você não mora de qualquer maneira em um lugar, né? Quando você compra uma casa em um lugar, você tem que saber como morar ali. Não é de qualquer maneira, você entra e faz o que você quer. E se você for inquilino, se você não tem sua casa própria, você sabe que tem uma outra maneira de morar. Você tem que seguir regras do lugar. Então, a habitação do Altíssimo não se vive lá de qualquer maneira. Não se vive da maneira que a gente quer. Existe a regra, existe o manual de regra e fé, que é a palavra de Deus. E nós precisamos nos adaptar àquela maneira, aquelas regras, né? Nós precisamos
entender a proposta do Senhor, por que que é que Ele quer que a gente habite ali. E nós não podemos fazer dali uma hospedaria só. Eu vou de vez em quando eu sinto perigo, quando eu estou amedrontada, quando eu quero me esconder de vez em quando. Não, ele tem que ser uma morada, fazer dali a tua morada. E ali você vai ter o seu cantinho com o autor da vida, você vai ter o seu cantinho com o Todo-Poderoso. E esses dias mesmo, às vezes eu fico questionando um pouco algumas coisas que eu vejo, e eu tenho visto tantos homens de Deus que às vezes começa bem e não termina bem, ou às vezes começa bem e desvia daquilo que estava sendo feito. E eu falei com o Senhor, por que que está dessa forma? E mais uma coisa ele me acrescentou nesse salmo. Ele estava colocando no meu coração que às vezes as pessoas começam a viver no esconderijo do Altíssimo. E a gente vive ali, mas a gente tem que sair para fazer algumas coisas, né? A gente tem que sair. A Bíblia diz que Jesus disse: Eis que vos envio no meio de lobos. E às vezes a gente tem que sair um pouquinho do esconderijo do Altíssimo e dar uma volta, né? Para lançar a palavra, para mostrar a glória dele em algum lugar, enfim. Mas o Senhor estava falando comigo assim: muitos têm saído para fazer o que eu pedi, para fazer algo, mas eles não têm voltado para o esconderijo do Altíssimo. Eles têm se perdido em meio a algumas coisas. Porque às vezes Deus manda a gente fazer alguma coisa, a gente sai, vai lá, faz, deu certo, e a gente acha que podemos continuar o caminho e fazer algumas coisas que Deus vai estar conosco. E não é bem assim. Nós temos que voltar e reabastecer e ver o que Ele quer de novo. Então, neste dia, façamos do Senhor a nossa habitação, o nosso esconderijo, porque está falando aqui no primeiro versículo que quem fazer dele o seu esconderijo, aí sim vai descansar à sombra do Onipotente. E aqui está falando no 5, 6 e 7 que nós não vamos nos assustar do terror noturno, nem da seta que voa de dia. Que setas são essas que voam de dia? É o que está acontecendo hoje em dia. Você olha, daqui a pouco aconteceu um terremoto. Você acorda, na hora do almoço já aconteceu um tsunami. Isso são setas que voam de dia, nem a peste que se propaga nas trevas, nem a mortandade que assola o meio-dia. Como temos perdido pessoas queridas nos últimos dias? Pessoas que de repente acontece alguma coisa e o Senhor está recolhendo. Então, assim, se nós não estivermos no esconderijo do Altíssimo, com uma mente sã, com um espírito firmado, nós não vamos conseguir caminhar nesse mundo. Tamanhas destruição e coisas, notícias ruins que temos ouvido. Então, se você quer ser, nesses dias, um servo que tem uma mente sã, que você não vai precisar tomar remédios para dormir, não vai precisar de remédio para depressão, não vai precisar de remédio para estresse, não vai precisar de remédio para ficar acordado. Não estou dizendo que remédio é ruim, gente. Eu estou dizendo que há um meio mais eficaz para vencermos tudo isso, que é o poder do sangue de Jesus. Porque não foi essa a proposta de Deus de nos criar para a gente ter que tomar remédio para dormir e depois ter que tomar um remedinho para conseguir ficar acordado. E com isso, esses remédios vão comendo todos os nossos neurônios e a gente não tem uma mente sã para entender os propósitos do Senhor. Então, vamos fazer do Senhor a nossa morada. E para fazer do Senhor a nossa morada, nós precisamos ter comunhão com o dono da morada. Né? Nós precisamos desenvolver essa intimidade com Deus, sabendo que Ele é o que pode fazer por nós. E ele fala aqui que aos anjos dele ele vai dar ordem a nosso respeito para nos guardar em todo o caminho, versículo 11, e ele vai nos sustentar com as suas mãos para que nós não tropeçamos em pedra alguma. Então, nesses dias, nós precisamos desse sustento, porque senão a gente vai tropeçar nessas coisas que nós temos visto, nos escândalos, nas tristezas que nós temos visto. Porque apesar disso ser sinais que a palavra diz que aconteceria, isso abala a gente quando a gente vê crianças morrendo nos terremotos, enfim, todas essas coisas, isso abala a gente. E a palavra do Senhor fala que, no versículo 15, que ele invocará e eu lhe responderei. E na sua angústia eu estarei com ele. Então, quando nós tivermos intimidade com o Senhor, nós vamos saber como invocar.
e Ele vai nos responder. No versículo 14 eu gosto porque fala assim, olha, porque a mim ele se apegou com amor, e aí eu o livrá-lo-ei. Eu vou pôr ele a salvo porque ele conhece o meu nome. Em todo tempo, quando eu falo dos devocionais, eu sempre foco nisso. Aprendam a servir a Deus por amor. Se nós servimos ao Senhor por qualquer outro motivo que não seja amor, infelizmente nós não vamos conhecer a grandeza e a majestade do nosso Deus. Talvez nós vamos conhecer um Deus de poder, talvez nós vamos conhecer um Deus que supre as nossas necessidades, mas nós não vamos desfrutar do maior amor que existe no mundo, na face da Terra, no planeta, que é o amor do Criador por nós. Então, o que eu quero deixar hoje para a gente meditar é: aprenda a fazer do esconderijo do Altíssimo a sua morada. Há uns 2, 3 anos atrás eu tive um sonho que eu ia me matricular numa escola e a pessoa começou a me mostrar essa escola. E, de repente, ela falou assim: agora eu vou te mostrar a parte mais importante da escola. Era uma porta muito forte. Quando a pessoa abriu essa porta muito forte, descia-se uma escadaria. Aí tinha não era a portaria, né? A janela principal que vai checar quem são os matriculados. E eu vi que ela era descendo. Depois eu vou ver se eu posto a foto, porque eu encontrei a foto na internet do lugar super parecido com isso. E ele ia descendo como se fosse galeria. E ali eu vi umas pessoas isoladas, orando, cada um orando, mão levantada. E, quando eu saí dali, não, antes eu acho que Deus falou: aqui é onde eu treino os meus guerreiros e os meus adoradores. E eu fiquei sem entender por que o lugar é subterrâneo. E o Senhor disse: aqui é um esconderijo. Se acontecer qualquer coisa lá fora, os meus guerreiros e os meus adoradores não são encontrados, porque eles estão aqui nesse esconderijo. E foi algo muito forte, e alguns outros sonhos, algumas outras coisas que Deus tem colocado no meu coração sobre o esconderijo do Altíssimo. Já tem 5 anos que eu medito e oro esse salmo, porque é ele que tem me dado base e sustento para muita coisa na minha vida. Então, esse é o que eu quero deixar para vocês. Façam do Altíssimo a sua morada. Não seja só uma hospedaria. Quando você está no momento de crise, você corre para lá. Não, seja a sua morada, tá? E desfruta. E ali você vai encontrar descanso. Ali você vai poder aprender a dizer: Ele é meu refúgio. Ele é o Deus em quem confio, pois Ele me livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele vai me cobrir com as suas penas e debaixo das suas asas eu vou estar seguro. Para a gente realmente entender isso, a gente precisa habitar ali. Então é isso que eu queria deixar para vocês hoje. Vou deixar uma canção que eu gosto muito. No final da canção ela recita o Salmo 91. Tá bom? Um beijo, fica com Deus, tenha um bom domingo e vamos nos preparar para a semana que Deus tem para nós.